Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, compartilhar a palavra do nosso amado e maravilhoso Deus, e que a gente possa usar essa reflexão para a nossa edificação, para a santificação diária e para que a gente tenha um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Deus e Pai. Não existe nada melhor, amados, nessa vida do que a gente ter intimidade com Deus. E isso a gente consegue orando, conversando com o Pai, crendo que Ele nos ouve, que Ele é próximo, que Ele responde às nossas orações. Porque sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. Que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que nele esperam. Isso está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Amados, eu quero compartilhar alguns trechos da palavra do Senhor com vocês e depois eu digo qual é o tema de hoje. Amém? Então, o primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, que diz assim: portanto, ide. Jesus, no versículo 18, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os, aliás, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, e guardar significa praticar, obedecer. Então, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, isso Jesus falou ali aos seus apóstolos e discípulos, um pouco antes de subir aos céus. E hoje ele está ali à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, Jesus nos deu uma missão. Deu uma missão aos apóstolos e deu uma missão aos discípulos, dos quais nós, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos. E aí depois a gente vai ver lá em Atos que o evangelista Lucas, ele vai nos lembrar algumas coisas que Jesus falou também antes de ascender aos céus. Então, a partir do versículo 6, diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Porque eles estavam aguardando ali o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, que viesse ali como um rei, como foi Davi, um rei que fosse guerreiro, que libertasse o povo de Israel do domínio romano. Mas, na verdade, Deus veio ao mundo para livrar não apenas o povo de Israel, mas todo o mundo do domínio das trevas, do domínio do diabo. Porque todos estavam mortos nos seus delitos e pecados, e ele veio justamente para nos libertar do pecado. Porque se nós nos tornamos servos do pecado, é porque nos tornamos escravos. E então fazemos do pecado o nosso Senhor. Mas Deus sempre quis que nós nos tornássemos seus filhos e pudéssemos seguir os seus mandamentos, seguir os padrões do reino de Deus, para que fôssemos semelhantes a Ele. Foi para isso que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, não a imagem e semelhança física, até porque Deus é espírito, ele não tem forma. Mas ele queria que nós nos tornássemos a imagem e semelhança dele em espírito e em verdade, no caráter. E então ele vem em Cristo Jesus justamente para isso, para mostrar o caráter de Deus e nos tornar semelhantes a ele. Mas aí no versículo 7 diz: Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade.
Amados, muitas pessoas falam, e eu digo também, que os tempos estão se abreviando, que a volta de Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Mas nós não sabemos quando será. E se alguém arrisca dizer, por sabedoria humana, que nada é, porque a inteligência do homem é loucura diante de Deus, Deus diz isso na sua palavra, mas se alguém determina uma data para Jesus voltar, fuja, porque isso é uma seita, isso é antibíblico. Ninguém sabe. O próprio Jesus Cristo disse, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai sabe qual é o dia e a hora. Mas o Filho do Homem virá. Então isso é uma verdade, ele virá. Mas virá como um ladrão. Ou seja, a gente não sabe o dia e a hora, ele virá quando menos se espera. E é por isso que ele nos exorta à vigilância. Portanto, orai e vigiai. E eu acredito, amados, que Deus não determinou o dia justamente para nos deixar alertas. Porque se nós soubéssemos o dia, muitas pessoas viveriam no pecado até as vésperas da volta de Jesus Cristo, para depois se arrepender, como se isso fosse resolver alguma coisa. Porque Deus sonda coração e mente. Deus colocou o seu espírito, colocou o espírito do homem dentro de nós como uma lâmpada que ele faz com que ilumine todo o nosso interior. Então ele sonda o nosso coração, nossa mente, nossas intenções. E aí, se nós pecamos intencionalmente, Deus sabe disso. Não dá para enganar a Deus. Amados, então um coração sincero diante do Senhor é um coração vigilante, é um coração que está o tempo todo alerta, buscando, orando e esperando a volta do Senhor. Amados, então, continuando, verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amados, então Jesus alertou os seus discípulos e apóstolos, pediu para que eles ficassem em Jerusalém. Todo o capítulo 1 vai falar sobre isso. Permaneçam em Jerusalém, porque a promessa de Deus virá sobre vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, amados, nós não recebemos poder de Deus, do Espírito Santo, necessariamente para fazer sinais e prodígios, nada disso. Nós recebemos poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para no abrir da nossa boca, para que nós tenhamos ousadia de proclamar o Evangelho, as boas novas de Deus, às pessoas que estão no mundo, perdidas em seus caminhos, mortas em seus pecados. Deus quer nos salvar de um mundo que está caído, que jaz no maligno, como diz o evangelista João, o apóstolo João, em sua primeira carta no capítulo 5. Então, nós recebemos poder, em primeiro lugar, para sermos testemunhas. E quando nós testemunhamos, no caso de testemunha de Deus, não é só anunciar a Cristo, mas o que Cristo fez em nós. Então, se nós não tivermos nos convertido ao Senhor e continuarmos a viver nos padrões do mundo, naturalmente, nós não temos poder para anunciar a Jesus. Por quê? Porque nós anunciamos com o nosso testemunho de vida em primeiro lugar. Se eu não vivo o Evangelho, eu não tenho autoridade para divulgar, para anunciar o Evangelho. Então, veja que a nossa responsabilidade, amados, como filhos de Deus, amados, porque é isso que Deus nos tornou pela fé em Jesus Cristo, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 1. Ele nos deu o poder para nos tornarmos filhos dele, a saber, aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo.
Então, nós recebemos poder, somos cheios do Espírito, para darmos bom testemunho e anunciarmos o Evangelho da graça de Deus ao mundo. E depois que nós anunciamos a palavra de Deus, amados, é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo que usa essa palavra, que é dele, no coração das pessoas que ouviram a palavra. Então, amados, pode ser que exista alguém hoje aqui no YouTube ouvindo essa palavra e o Espírito Santo vai usá-la no coração dessa pessoa e vai revelar Jesus Cristo no coração dela. Amados, como é que a gente pode saber, né, se somos ou não eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo pela presciência? Deus é onisciente, Ele conhece. Deus não vive na mesma dimensão de tempo, esse cronos que nós vivemos. Deus está acima disso. Ele é de eternidade a eternidade. Para Ele, 1000 dias é como um dia. 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Então, tudo isso faz com que Deus enxergue tudo que já aconteceu conosco. Deus já nos viu assentados nas regiões celestiais, graças à fé em Jesus Cristo. O nosso nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Deus já havia anotado todos os nossos dias, quando nós ainda éramos uma substância informe, sem forma, no ventre da nossa mãe. E Ele já tinha todos os nossos dias escritos no seu livro. Está lá em Salmos. Então é maravilhoso. Então, amados, poder para testemunhar, para anunciar o Evangelho. Mas Deus também nos dá poder para resistir às tentações, para resistir ao pecado e para nos transformar à imagem do seu Filho. Então, existe uma cooperação entre Deus e nós nessa obra de santificação. Não que nós vamos nos tornar perfeitos. Não vamos, não nessa vida. Mas, de novo, Deus sonda o nosso coração e a nossa mente. E Ele sabe da sinceridade do nosso coração. E Ele está disposto a nos perdoar, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Amados, aí, continuando então nessa reflexão, aí nós vamos ver aqui Pedro pregando pela primeira vez, né? No capítulo 2. E aí eu vou ler só o finalzinho, né? Depois que ele já pregou, e eu recomendo que vocês leiam a pregação dele. Foi a primeira pregação de Pedro, ou dos apóstolos, né? Escrita na palavra de Deus, né? Porque Atos vai contar a história da igreja. Então, se você quiser saber sobre a igreja de Jesus Cristo, é só ler Atos dos Apóstolos e você vai ver como ela se formou, o que ela ensinava através dos apóstolos, pelo Espírito Santo, e é o que nós deveríamos ter até os dias de hoje. Aí alguém poderia dizer, né, mas isso já faz quase 2000 anos, já não caducou, né? Quer dizer, será que isso não ficou antiquado? Amados, a palavra de Deus diz que Ele é eterno. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Porque toda a humanidade é como a erva, e toda a sua glória, ou seja, as riquezas e tudo que vislumbra, né, os nossos olhos, é como a flor da erva. Seca a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas então veja que a palavra de Deus, ela nunca ficará ultrapassada. Nós é que, pelo nosso coração obstinado, pela cobiça do nosso coração, pelo egoísmo de querermos atender apenas os nossos próprios prazeres, a gente quer transformar a palavra de Deus segundo os nossos desejos carnais. Mas Deus nos exorta o tempo todo: voltem, arrependam-se e voltem para os meus caminhos. Mas vamos lá, né? O final da pregação de Pedro,
Ele diz assim no versículo, Atos capítulo 2, verso 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se. Essa era a pregação de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Essa foi a pregação de Jesus Cristo. Arrependam-se, porque o reino de Deus é vindo. E essa era a pregação dos apóstolos. Vejam, amados, que nada mudou. Essa foi a pregação dos profetas, pela palavra de Deus que veio no Antigo Testamento. Arrependam-se. Continua sendo hoje, amados. Arrependam-se. Aí então Pedro continua: e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Veja que é Deus quem chama. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Amados, salvem-se desta geração perversa. Saiam dos moldes, da forma deste mundo e busquem os padrões de Deus. Busquem o padrão de Jesus Cristo, homem maduro e perfeito. Ele é o nosso modelo. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amados, 3.000 pessoas. A palavra de Deus diz que uma alma salva vale o mundo inteiro. Imagina 3.000 pessoas convertidas a Jesus Cristo na primeira pregação do apóstolo Pedro. Quem nos dera, amados, se nós pudéssemos anunciar, quem me dera eu poder anunciar aqui a palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus. E o Espírito Santo usasse essa palavra para a conversão de uma pessoa. Uma pessoa. Amados, o tema que eu trago para nossa reflexão de hoje é: Senhor, me ajude a salvar mais um. Eu lembrei daquele filme Até o Último Homem. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assista. Um filme maravilhoso, né? Tem, lógico, era uma história de guerra, então tem ali cenas fortes, mas baseado em fatos reais. E o soldado Dawson estava ali, né? Eu não posso ficar contando muito para não atrapalhar aqueles que não assistiram ainda o filme, mas vocês vão entender por que do tema. Senhor, me ajude a salvar mais um. Amados, nós somos atalaias de Deus. Nós vimos ali, pela palavra do evangelista Mateus, do apóstolo Mateus, que Jesus Cristo nos deu uma ordem. É ordem: vão e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Isso é uma ordem de Deus. Então nós somos atalaias de Deus. O que é um atalaia? Atalaia é um sentinela. É aquele soldado que fica numa torre de vigia, esperando que o inimigo se aproxime. E aí, quando esse inimigo se aproxima, ele dá um alarme. Ou ele, no tempo antigo, não tinha alarme, tocava a trombeta. E então alertavam o povo sobre essa chegada do inimigo, de modo que o povo pudesse se proteger. Esse era o papel do sentinela, do atalaia, do vigia, né? Aqueles que já serviram as Forças Armadas sabem muito bem
né? Porque fica ali na guarita, né? Esperando, vigiando, para que o inimigo não entre no quartel, né? Não se aproxime, não suba no muro e pule e pegue todo mundo desprevenido. Então, amados, eu quero compartilhar com vocês Ezequiel, capítulo 33, que foi uma palavra que Deus deu ao profeta, que fala justamente do atalaia, do sentinela, desse vigia, né? Que nós precisamos estar alertas, né? Precisamos estar vigilantes e anunciando a palavra de Deus. Veja se faz ou não faz sentido isso que eu estou dizendo à luz dessa palavra. Diz assim no versículo 1: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir o exército inimigo, olha só, quem vai fazer vir o exército inimigo? Deus. Olha só, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Amados, veja, nós somos o atalaia de Deus. Nós temos a obrigação de anunciar a palavra de Deus às pessoas. Por quê? Porque o inimigo está no mundo destruindo as pessoas, distraindo as pessoas, colocando no coração das pessoas o desejo pelas coisas do mundo, de modo a ocupar o tempo delas. Então as pessoas estão mais preocupadas com entretenimento, com redes sociais, com jogos de videogame, com passeios, com luxo, com comida, com bebida, com uma porção de coisas, de modo que não sobra tempo para adorar aquele que nos deu a vida, que nos abençoa, que cuida da nossa família, que nos dá saúde para trabalhar e nos dá o trabalho para termos até mais do que precisamos, com um propósito, o propósito de dar assistência aos necessitados, com o propósito de contribuir na obra de Deus para que outras vidas sejam salvas. Nós não fomos salvos para irmos para o reino de Deus e ficarmos lá numa boa, amados. Não, nós fomos salvos para salvar. No nosso coração precisa ter um desejo diário: Senhor, me ajude a salvar mais um. Porque, como eu disse, uma vida salva vale o mundo inteiro. Nós vamos ver Jesus Cristo contando algumas parábolas, amados, e ele vai dizer assim, né, a parábola da dracma perdida, né, da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida, do filho pródigo. Então nós vamos ver que Jesus contava essa parábola, mas ele dizia ali ao final que mais alegria haverá nos céus por uma vida salva do que por uma moeda, ou semelhantemente àquela moeda que foi encontrada, ou semelhantemente àquela ovelha que estava perdida e foi achada, ou semelhantemente àquele filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a alegria que há no reino de Deus
quando alguém é salvo, porque todos estão mortos nos seus pecados. E só há redenção, só há salvação em Jesus Cristo. Porque ninguém vai ao Pai senão através dele. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amados, a palavra de Deus é O que é a palavra? O verbo, o logos. Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Amados, a Bíblia é o próprio Deus que hoje fala para mim e fala a você e nos orienta por um caminho seguro, porque essa vida passa, como passa todas as coisas. Tudo que existe neste mundo, amados, é perecível, estraga com o tempo, acaba. Mas existe algo que é eterno. E aquilo que nós buscarmos nesta vida é o que nós teremos na vindoura, quando nós formos ressuscitados dentre os mortos. Não existe salvação pós-morte. A salvação é agora. A nossa salvação começa agora, nessa vida. Aquilo que nós buscarmos nesta vida, se coisas terrenas ou coisas espirituais, é o que nós vamos ter depois da nossa morte. E acredite, amados, você vai morrer. Eu também vou. E quando nós menos esperarmos, porque ela virá também como um ladrão, assim como Cristo virá. Nós não sabemos o dia e a hora e precisamos estar prontos e vigilantes. Eu estou cumprindo aqui, amados, o meu papel de sentinela, o meu papel de atalaia. Amados, continuando aqui, verso 7. Quanto a você, filho do homem, né? Está falando para nós, hein? Quanto a você, filho do homem, eu constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Aqui agora, isso era no Antigo Testamento, hoje, com a nova aliança, é para todos os povos e nações e línguas. Porque Deus é Deus do mundo, é Deus de todas as pessoas, do mundo inteiro. Deus criou todas as coisas, céus, terra e tudo que neles existe, né? Então, continuando, portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Amados, se alguém anunciando a palavra de Deus disser assim, olha, Deus está falando hoje para você e para mim, ele está anunciando o que está escrito aqui. A palavra de Deus, de novo, ela é atual, ela é eterna. Então, essa palavra é para nós, neste dia de hoje. Se eu disser ao ímpio, ao pecador, que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o pecador do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será o responsável pela morte dele. Amados, essa palavra ela fala muito forte comigo. De novo, porque eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, amigos e por aí vai. Todas as pessoas que o Senhor me confiou, colocou no meu caminho. Eu tenho orado por todas elas, mas não adianta apenas eu orar por elas se eu não anunciar a palavra de Deus, se eu não alertá-las do mau caminho em que se encontram. Ou simplesmente porque ainda não se converteram verdadeiramente a Deus. Amados, e aí existem algumas etapas. Então tem pessoas que não se converteu a Deus de forma nenhuma, não aceitou Jesus, não acredita em Deus e etc. E continua vivendo no mundo como acha melhor. Até muitos têm um bom padrão comparado aos padrões do mundo. Não rouba, não mata, faz o bem. É isso que eu sempre ouço de todo mundo. A minha relação é entre eu e Deus, eu faço o bem e isso basta. Amados, engano. Não existe nenhum ser humano que não peque. Não existe nenhum ser humano que só faça o bem. E outra, não há nada que possa nos purificar dos pecados a não ser a obra de Jesus Cristo. Não há outro caminho, amados.
Não existe outro caminho. Salvação só em Cristo Jesus. Amados, na palavra de Deus existem somente dois pecados que levam à condenação eterna. O primeiro, declarado por Jesus Cristo, é a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo. Que Jesus diz: quem pecar contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra ele, não terá perdão nem nesta vida, nem na vindoura. É réu sem perdão. E o outro pecado é o da incredulidade. Esse pecado leva à morte eterna, à condenação eterna, porque todo mundo pecou e basta um único pecado para que a pessoa esteja afastada de Deus. O que nos impede de estar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo ou no reino eterno é o pecado. E todo mundo já pecou uma vez na vida. Lembra quando Jesus falou para aqueles homens que estavam para apedrejar a mulher adúltera? O que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles não ousaram atirar uma pedra nela. Por quê? Porque a consciência deles o acusavam. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, o pecado da incredulidade é o que nos leva à condenação. Quando nós entendemos que Jesus é o Cristo e aceitamos a obra que Ele fez por nós, então nós temos os nossos pecados perdoados. E aí veja, entenda, amado, conversão a Cristo não é declarar pela boca: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e exclusivo Salvador. Ok, é isso também, mas eu só posso declarar aquilo que o meu coração de verdade sente e acredita. Lembram-se, Deus sonda corações e mente. Amados, vamos ver o que Paulo fala lá no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 10, se não me falha a memória. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amados, é uma necessidade de proclamarmos, anunciarmos publicamente a nossa fé. Nós precisamos declarar publicamente: Senhor, eu te aceito como meu único e exclusivo Salvador. Quando eu faço isso, estou declarando, mas eu só posso declarar aquilo que o meu coração de verdade crê. E agora, amados, vem a questão: se o meu coração crê no que a minha boca fala, então existe uma conversão verdadeira. Por quê? Porque eu saio dos padrões do mundo e passo então a caminhar nos padrões do reino eterno. O que o apóstolo Paulo fala na mesma carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2? E não vos deixeis moldar, não tomem a forma deste mundo, não andem segundo os padrões deste mundo, em outras palavras, mas deixem-se transformar pela renovação da mente, para que vocês experimentem quão boa, agradável e perfeita é a palavra de Deus. Percebe, amados? Nós vamos nos alimentando. Isso demonstra amor por Deus. Pai, eu não quero mais me encher das coisas do mundo. Eu quero me encher da tua palavra, que é eterna e é bendita. E aí então, aí existe uma conversão genuína e verdadeira. E o meu desejo é louvar, é adorar, é agradecer ao Senhor todos os dias e ter uma relação cada vez mais íntima com o meu Deus e Pai. Amados, continuando aqui, Ezequiel 33, agora verso 10. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós,
e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Amados, percebe? Isso é algo que os pecadores muitas vezes pensam, mas é o inimigo que coloca isso no coração. Poxa, eu já estou morto, eu estou no pecado. E se eu estou no pecado, eu estou destituído da glória de Deus, como é que eu posso viver? E olha a resposta, diga-lhes, tão certo como eu vivo, Deus falando, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte do pecador, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Amados, é isso que Deus fala para todos nós. Convertam-se dos seus maus caminhos. Eu não tenho prazer quando um pecador morre. Por que Deus não tem prazer na morte do pecador? Porque ele está condenado. E agora só lhe resta uma triste expectativa do inferno, da condenação. E amados, você pode ou não acreditar no inferno, paciência, você acredita no que você quiser, mas ninguém falou tanto de inferno quanto Jesus Cristo, o Deus Filho, quando esteve entre nós. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa, tendo ele dito, não cumprirá. Isso é a palavra dele. Amados, Deus não é homem para mentir. Ele nos fala, não é para pôr medo no nosso coração, mas é um alerta. E ele nos chamou para dar o mesmo alerta. Arrependam-se, convertam. Oh Senhor Deus, ajuda-me a salvar mais um. Senhor, me ajuda a salvar mais um. Amados, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua santa e bendita palavra. Paizinho, que o Senhor use a Tua palavra no coração de cada amado que está aqui ouvindo, assistindo esse devocional, Senhor. Pai, que nós tenhamos um coração convertido a Ti, ó Deus, convertido ao Senhor Jesus. Que nós possamos, Paizinho, sermos transformados dia após dia por Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que o Senhor fez habitar em nós, que o Senhor deu a todos aqueles que lhe obedecem a palavra, ó Pai. Dá-nos, ó Senhor, poder do alto, para sermos testemunhas do Teu amor, para darmos bom testemunho de vida, para que as pessoas queiram Te conhecer, Pai, porque elas estão mortas em seus delitos e pecados, Paizinho. Eu sei que o Senhor não tem prazer na morte do pecador, ó Deus. Que essa palavra encontre um coração que seja como uma terra fértil e que a Tua santa semente dê muitos frutos, ó Pai, e produza a 30, a 60 e a 100 por um. Ajuda-nos a sermos sentinelas, atalaias do Senhor, Paizinho, para que no abrir da nossa boca nós tenhamos ousadia para falar a verdade, para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam ao Senhor e sejam salvas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de paz, de bênção, na maravilhosa presença de Deus em Cristo Jesus. Amo vocês.